Bom dia! Como vão vocês, alunos do nono A e B? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Uma aula de revisão do Centro de Mídias. E o primeiro assunto que foi tratado com vocês na aula de quarta-feira foi sobre caracterizar e compreender os ciclos da história republicana. E aí ele começa a aula, os professores dizendo sobre o texto de 1930, o texto onde Getúlio Vargas, o contexto é esse, que Getúlio Vargas vai assumir o poder, né? Ele vai derrotar as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo, vocês estão lembrados disso, e vai assumir. E eles vão falar de dois períodos, na aula foi falado de dois períodos específicos, que foi o governo provisório, que foi de 30 a 1934, e o governo constitucional de 1934 a 1937. Né? E aí, professores começam as aulas colocando para vocês duas imagens muito claras. Né? Uma imagem da Avenida 9 de Julho e uma imagem da Avenida 23 de Maio. E aí foi se questionado qual a relação do nome dessas avenidas com os fatos históricos desse período. E aí foi exemplificado que 9 de julho foi a data, né, da Revolução Constitucionalista, onde São Paulo vai regimentar pessoas para lutar contra a opressão do governo de Getúlio Vargas, né, e tentar a sua independência. Então foi um movimento constitucionalista, por isso que a avenida chama 9 de julho. E 23 de maio foi um fato histórico em homenagem, foi o dia da morte dos 4 estudantes que lutaram também que lutaram contra a opressão do governo provisório e foram assassinados, que foi o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí os professores explicam qual era o contexto da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi a insatisfação popular contra a opressão, né? A morte dos estudantes, que causou uma grande repercussão. Né? O objetivo maior de São Paulo, da oligarquia paulista, era derrubar esse poder provisório que estava na mão de Getúlio Vargas. Né? E aí os professores ilustraram a aula mostrando vários cartazes. Né? Os cartazes recrutando os paulistas a lutarem contra essa opressão. Então tem aquela imagem da enfermeira que não só serviu como enfermeira para os feridos, como também as mulheres nesse contexto da Revolução Constitucionalista também pegaram em armas. Né? A baixa ditadura, se vocês assistiram a aula, vocês devem lembrar, aquela outro cartaz com os bandeirantes. Quem é o bandeirante? Né? O maior símbolo que os paulistas tinham era o bandeirante, que a maioria dos bandeirantes eram paulistas, né? Bandeirantes esses que vocês já sabem, né? Que embrenharam pelo interior. A interiorização do Brasil foi principalmente foi principalmente por causa dos bandeirantes que saíram embrenhando para o interior do Brasil a caça de metais preciosos e a caça de índios fujões, né? E aí os professores contextualizam que houve mais de 200 mil voluntários em São Paulo e o saldo foi de 2 mil mortos. E aí, finalmente, a primeira parte da aula, os professores descrevem o obelisco do Ibirapuera. O que é esse obelisco? Esse é um obelisco, nada mais é do que um mausoléu onde estão lá os restos mortais de vários combatentes de 1932, né, dessa Revolução Constitucionalista, e está lá também os restos mortais desses 4 estudantes que lutaram contra essa opressão de Getúlio Vargas. Ok? Essa foi a primeira aula, a primeira parte da aula.
Vamos passar então para a segunda parte da aula, que foi com o professor Jenner, e ele falou sobre os direitos políticos, sociais e a atuação de movimentos sociais, né? O contexto também é o mesmo. A República Velha, né? Que foi aquele primeiro período da República. Então, se nós colocarmos aqui cronologicamente, primeiro seria essa aula que vocês assistiram no dia 22, que foi ontem. E depois a aula anterior. Então seria de sexta primeiro, depois a de quarta. E aí ele falou de várias revoltas. A primeira revolta que ele falou foi da revolta federalista, que aconteceu de 1892 a 1895. Revolta essa que foi no Rio Grande do Sul, que foi uma luta entre os federalistas e os republicanos. Federalistas que queriam que o Brasil se tornasse federações, estados. E os republicanos que tinham ideias ainda conservadoras, né? Os republicanos tinham pensamentos positivistas, né? Da ordem e progresso, como está escrito na bandeira nacional, né? E os presidencialistas queriam a autonomia dos estados, ou seja, que cada estado tivesse seu próprio poder, como hoje é, né? República Federativa do Brasil nada mais é do que o Brasil é federações, estados, que cada um tem sua autonomia política, econômica, militar e assim por diante, né? Já os federalistas, eles eram parlamentaristas, né? Eram parlamentaristas, eles queriam que tudo fosse julgado por um parlamento e não por um sistema de autoridade federal. Depois, a segunda revolta que o professor comentou com vocês foi a reforma da Armada, que foi essa renúncia. A reforma da Armada foi uma pressão militar que fez com que Deodoro da Fonseca, né, renunciasse ao cargo de presidente da República. Lembre você que Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente eleito, né, por aquele golpe do Império para a República, e foi o primeiro que assumiu. Ele renuncia em nome do seu vice, que é o Floriano Peixoto. Mas Floriano Peixoto também vai ter oposição política, opção de militares e aqueles movimentos messiânicos. Tudo isso está acontecendo concomitantemente. Então vamos falar primeiro das revoltas. Revolta de Canudo foi uma revolta rural, ou seja, aconteceu no campo, tinha um fundo religioso, lutava por melhores condições de vida, por essa crise social que está acontecendo, e aquela luta entre Estado e Igreja, e contra a exploração das elites. A revolta de Canudos foi em Belo Monte, na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Essa aula nós inclusive, já tivemos, né? Antônio Conselheiro começou a ameaçar a hegemonia, o poder dos coronéis, né? Ele lutava contra essa briga que estava acontecendo entre igreja e Estado. E ele era a favor, Antônio Conselheiro era a favor do retorno da monarquia. Retorno da monarquia. Porém, lembra, teve várias petições contra Canudo, não tiveram sucesso, e finalmente a federação vai mandar mais de 10 mil soldados que vão vencer finalmente essa revolta. A outra revolta que foi colocada lá foi a revolta de Contestado, do José Maria. Foi aquela revolta que aconteceu naquela região entre a divisa entre o Paraná e Santa Catarina, né? Onde muitos daqueles operários que trabalharam na linha férrea que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo, depois de pronta essa estrada, vão ser desapropriados, vão ser expulsos, né? Depois ele falou do padre Cícero, que era um religioso, milagreiro, ele tinha apoio das oligarquias, né? Daqueles grandes fazendeiros, ele tinha muito prestígio político, inclusive ele foi eleito prefeito de Juazeiro do Norte.
Outro Outro movimento que foi colocado também nas aulas dessa semana foi o cangaço. Nós discutimos isso bastante também já em sala de aula. Cangaço foi aquele movimento social daqueles rebeldes que eram armados, principalmente liderados por Lampião, né? Que lutava contra a miséria do Nordeste, contra os desmandos do governo local ou federal, invadiu fazendas, comunidades locais, né? E aí, finalmente, o professor falou de um movimento, falou da revolta da vacina, né? Que aconteceu de 1903 a 1905, né? Isso nós já conversamos bastante, mas basicamente era isso. Foi um movimento da vacina. Qual é o contexto? Estava havendo aquela urbanização do Rio de Janeiro, né? O prefeito Pereira Passos e o presidente Rodrigues Alves queria fazer com que o Rio de Janeiro se tornasse uma metrópole como europeia, né? Então teve aquele alargamento das avenidas, a desapropriação dos cortiços, né? Aqueles problemas de saneamento básico que o Rio de Janeiro tinha. E com isso vai acontecer a varíola. E aí o povo vai ser obrigado a se vacinar, compulsoriamente, violentamente. Tanto é que os sanitaristas, né, na liderança de Oswaldo Cruz, vão invadir vários casebres, casas, e vai obrigar as pessoas a tomarem vacina. E esse tomar vacina era muito constrangedor, porque muitas das mulheres elas eram vacinadas em partes íntimas. Isso foi um descalabro. E qual foi o saldo disso? Teve muita porcadaria, muito saque em estabelecimentos, né? Foi colocado fogo em bondes. Depois foi falado sobre a revolta da chibata. Também é um assunto que nós já discutimos em sala de aula. Vamos recapitular. Revolta da chibata foi aquela revolta dos marinheiros, né, contra os desmandos, contra aquele número excessivo de açoites que eles estavam sofrendo. O líder deles era o João Cândido, que era um marinheiro, né? E aí eles vão ser aprisionados, vai haver morte de oficiais, eles vão tomar o poder, vão tomar as embarcações dos navios, vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. Aí o presidente é obrigado a negociar com eles. Eles aceitam a rendição. Muitos deles vão ser presos novamente, vão ser exilados na Amazônia, no Acre, e alguns vão morrer pelo caminho. E aí, o professor, no final, fala sobre a ascensão do café, né? Que o café foi o maior produto de exportação que o Brasil teve, né? A nossa maior moeda de troca. Falou do ciclo da borracha na Amazônia, né? Que a borracha cresceu muito por causa da exportação de pneus, ou de bicicleta, ou de automóveis, para a indústria automobilística dos Estados Unidos. Falou também do cacau, que teve destaque no século XIX e XX, no sul da Bahia, mais especificamente em Ilhéus, né? Porque nesse período estava tendo um grande crescimento da indústria de chocolates. E aí o professor falou um pouco da industrialização. Essa industrialização no princípio, ela só vai ganhar grande repercussão no período de Getúlio Vargas, né? Mas o início foi muito acanhado, foi feito algumas indústrias têxteis, algumas indústrias alimentícias, né? Muito por conta da mão de obra de imigrantes, principalmente italianos, né? Que trouxeram para cá o movimento operário, o pensamento, a ideologia anarquista, né? Nossa indústria deu algum desenvolvimento na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918,
porque o mundo estava preocupado em produzir armas de guerra, veículos de combate. E aí o Brasil vai suprir, de uma certa forma, a parte alimentícia, a parte de infraestrutura. E aí, dois planos que foram feitos nesse período e que não deram certo. Primeiro foi um encilhamento, né? Que foi criado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, através do seu ministro de Economia, que era o Rui Barbosa. Né? Encilhamento foi o quê? Pedir empréstimo ao exterior, né? Para conter a inflação. Isso não vai dar certo. Tanto é que o nosso dinheiro vai ser desvalorizado. Né? E depois vai haver também um outro plano chamado LOA, que foi criado pelo presidente Campos Salles. Né? O Brasil vai contrair novos empréstimos para pagar os primeiros empréstimos. E, finalmente, ele fala do convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté foi um convênio que estava lá pessoas dos três maiores estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esses três juntos perfaziam 70% da produção de café. E principalmente São Paulo. Né? E aí, nessa convenção de Taubaté, o governo federal quer convencer os cafeicultores a não produzirem mais café, porque estava havendo um superávit de café. E o preço lá fora estava caindo, porque a oferta era maior do que a procura. E esse plano também não vai dar certo, essa convenção não vai dar certo. Mas isso é assunto para as outras aulas. Ok? Espero que todos estejam bem. Até a próxima.